Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São 9 estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. São 9 Estados Unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. Olha, muito boa tarde, chegando por aqui, seu amigão Gilson Lima. Vamos juntos aqui com mais um Forró Baldó e Companhia, o seu programa de rádio na TV, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, das 14 às 15 horas, sempre ao vivo pelo canal 11 da NET TV Guarujá, pelo site da tvguarujá.com.br. Você entra no site e acompanha ao vivo onde quer que você esteja, tá bom? No programa de hoje, eu vou bater um papo aqui com o Henrique Dias, guarujazando, que é irmão de um grande amigo nosso aqui, do Marcos Dias, né? Quem não conhece ali, o restaurante ali, Almari, né? Ali no Santa Rosa, ali pertinho da Helena Maria, todo mundo conhece, né? Um restaurante famosíssimo aí do nosso amigo, que a gente de vez em quando vai lá comer um feijãozinho, que é muito bom. E o Henrique tem uma história linda, rapaz, de vida. Eu estava até outro dia pensando que faltava, assim, uma pessoa como ele no Guarujá para contar um pouco da história do Guarujá. O Guarujá não tem memória. A memória do Guarujá são poucas pessoas, principalmente em arquivos fotográficos, né? Nós temos muito pouco, não temos mais grandes casarões preservados. A história do Guarujá, que era muito bonita, não tiveram cuidado assim. São poucas pessoas que estão resgatando um pouco isso aí. Né? Manda um abraço para meu amigo Rato, que conhece muito o Henrique, né? Que o Rato tem muita fotografia antiga. Antigamente tinha o fotógrafo Bahia também, que tinha uma história muito bonita, mas tem muita coisa que se perdeu ao longo do tempo. E o Henrique, um jovem, né? Que tem um currículo aí muito bacana. Jovem sim, porque esse negócio de melhoridade e terceira idade, o jovem tem que entender o seguinte: ele tem que rezar muito e ter uma vida muito regrada e tentar ser o mais correto possível, procurar fazer as coisas corretas para ele chegar também na melhor idade, né? Ou na terceira idade. Eu estou com 57, o Henrique vai completar 60 agora em novembro, acho que é dia 17, que eu já vi a história dele, né? E ele tem uma história muito bonita de vida. E vem contar aqui já do 6º livro, Henrique Dias, Guarujazando, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Histórias, contos, crônicas e causos e muito mais, né? Nos 6.0. Henrique, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui da bancada do Forró Baldó e Companhia, um programa de cultura nordestina, onde a gente abre espaço aqui para todo segmento da sociedade, político, seja na cultura, no esporte, enfim. A gente está sempre abrindo espaço aqui para a gente intercalando com as músicas e batendo papo. Henrique, primeiro eu queria saber o seguinte: você está com a deficiência visual praticamente zerada, né? Você, há quanto tempo que você começou a perceber esse problema na visão? E primeiro, diga para mim o seguinte: você é do Paraná, você chegou com quantos anos no Guarujá? Porque para contar essa história do Guarujá, tem que conhecer a história do Guarujá. Depois você fala um pouco da sua deficiência visual, tá? Como é que você adquiriu essa doença aí, os tratamentos que você tentou fazer não deu certo, e como é que está sendo o seu dia a dia? Tá, obrigado. Beleza. Bem, Gilson, muito obrigado primeiramente pelo convite, por participar do seu programa. É uma honra para mim estar aqui, poder compartilhar com os nossos telespectadores um pouco da história do Guarujá, um pouco da minha história e da sua história também, né? Porque a nossa cidade, ela tem assim, uma riqueza de história muito grande e a gente tem que sempre falar sobre isso para que essas coisas não fiquem engavetadas e desapareçam com o tempo. Bem, eu sou do Paraná, nasci, como você disse, eu digo assim, acidentalmente eu nasci no Paraná. Por quê? Meu pai já estava no Guarujá desde 1939, portanto, há 82 anos. Meu pai chegou aqui para trabalhar no cassino do Guarujá com 16 anos. Naquela época, trabalhar com 16 anos podia. E depois, quando ele se casou, o meu avô, por parte de mãe, tinha uma fazenda no Paraná que estava abrindo lá naquela época. O Paraná era uma grande fronteira agrícola. Então as pessoas saíram do estado de São Paulo e compravam terras no Paraná, muito mais baratas e extremamente produtivas. Certo. O que acontece? Meu pai, então, em virtude do cassino ter fechado aqui, o jogo foi proibido. Meu pai começou a trabalhar como zelador, como vários funcionários do cassino e do grande hotel do Guarujá. A maioria ou foi trabalhar como zelador ou também tendo pequenos comércios, como restaurantes, lanchonetes, né? Porque tinha experiência com isso, no atendimento ao público, né? Certo. E o que acontece? Meu pai, então, se casa e nesse período que não estava
legal assim a situação aqui econômica, a família resolveu mudar para o Paraná. Já tínhamos, na família já era composta meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos mais velhos. Eu acabei nascendo no norte do Paraná, onde fiquei até 4 anos, e depois meu pai regressou para o Guarujá. E daí nunca mais saímos, né? Sempre criado aqui. Legal. Vocês são quantos irmãos, Henrique? No total nós somos 4. 4, né? Tem alguma mulher não, só homem? São 2 homens e 2 casais. E veio todos para o Guarujá? Todos. O Marcos é o mais velho, a Angélica Dias é a segunda, eu sou o terceiro, e a minha irmã mais nova, que é a Maria Rita, que nós chamamos carinhosamente de Maíta, de onde vem o nome da Confecções Maíta, que um dia o meu irmão foi dono. É verdade. É isso aí. Tá certo. Ô Marcos, e aí? Como é que era a sua vida no dia a dia, a rotina normal tal? O que aconteceu? O que te levou a você ter a perda da visão? Vamos lá, eu nasci com a visão normal dos 2 olhos. Quando eu tinha 10 anos, faltava assim, 3, 4 meses para eu ter 10 anos, eu tive um descolamento de retina no olho esquerdo em virtude de uma bolada jogando bola. Olha só. Levei uma bolada muito forte no rosto e 2 horas depois eu estava com a visão totalmente preta. Eu tive um descolamento total do olho esquerdo. Eu não tinha nenhuma doença pré-existente, como eu falei, eu nem óculos usava, já estava no 4º ano primário. Naquele tempo, Gilson, 1971, os recursos, as tecnologias da época não possibilitaram a recuperação total da visão. Era muito escasso, né? Naquele tempo, para você ter uma ideia, uma pessoa que era operada de descolamento de retina, que muitas pessoas sabem hoje, porque tem parentes que têm descolamento de retina, a pessoa tinha que ficar meses deitada na cama, olhando para o teto, inclusive colocava saco de areia para não mexer a cabeça, era um negócio terrível. Né? Eu já não peguei eu já não peguei essa fase, mas já estava um pouco melhor que isso, mas estava começando a evoluir, mas não foi o suficiente para recuperar a minha visão na íntegra. E eu vivi com a visão monoocular, que é a visão de um único olho, durante toda a minha infância e adolescência, digamos assim. Mas perfeita, com 100% perfeito, de olho? Perfeito. Jogava bola, andava de moto, subia no morro, andava de caiaque, tudo que você pensar. Fazia tudo, né? Olha, ninguém quase sabia que eu tinha problema de visão. Porque as pessoas me viam fazer todas as atividades normais. Eu ia na escola normalmente. Mas geralmente quem sabia mais eram os familiares, os parentes mais próximos da Marcos. E algumas pessoas até sabiam, mas achavam que era alguma deficiência menor, de menor importância. Mas na verdade eu só enxergava de um olho. O que eu dirigia carro, tinha moto, como eu falei, fiz natação muitos anos. Isso nunca... Jogou futsal no Vila Souza? Joguei futsal no Vila, fui da turma da Barra, nós jogávamos futebol na praia, na Pitangueiras, durante 7 anos. Foi, acho que, um dos times mais longevos da Praia das Pitangueiras em todos os tempos. Legal, hein? E mando um abraço para todos os meus amigos, Serginho Dage, né? O Cricri, que hoje trabalha no esporte também. O Gelson Nascimento, o Vladimir Maria, nossa, uma galera, o Eládio, que também é nosso contemporâneo, né, daqueles tempos áureos da turma da Barra. E eu tive uma vida normal, cara. E quando eu tinha 22 anos, que eu estava exatamente no 3º ano da Faculdade de Arquitetura, em Santos, eu tive um problema também de descolamento de retina do olho direito. Eu tive, algumas semanas antes, um acidente de moto. Nossa. E pode ter sido que aquele acidente, em virtude de eu ter tido um impacto com o chão, eu caí sozinho na Rio Santos, ainda não tinha asfalto. Olha só. Foi quando a Rio Santos estava sendo aberta, né? E eu caí dentro de um buraco de pedras, e assim, meio metro de profundidade, não era profundo, mas moto é um estrago grande. Eu me ralei todo, até hoje dói. Caramba. Ô Gilson, aí passou 3, 4 semanas, comecei a sentir uns flashes nos olhos, na visão, aliás, melhor dizendo, e eu já tinha essa percepção de que era um problema grave. Fui imediatamente, eu fiz uma cirurgia na semana seguinte, era descolamento sim, foi feito o tratamento adequado, eu só iria perder 5% da visão, eu ia continuar com 95% da visão, mas 40 dias depois desta cirurgia, eu tive uma ruptura gigante da retina, que é uma coisa muito rara. A minha retina rasgou no meio. Nossa. E aí eu fiquei cego total. Isso já tinha quantos anos, Marcos?
22. Marcos, desculpa. Henrique, né? Muita gente me chama de Marcos. Você tinha 22 anos? 22 anos. Nossa. Aí, Gilson, todo mundo começou a se mobilizar para ver o que tinha que ser feito, né? Tentamos aqui no Brasil contato com dezenas de médicos da época, mas quando eles sabiam quem era o meu médico em São Paulo, que era o Sérgio Lustosa Cunha, ele era o professor de medicina da USP. Era considerado o melhor. Não tinha melhor. Não tinha outro, né? Aí fala, olha, eu tô aqui, tô com um paciente assim assado, o problema é esse. Quem é o médico? É o Sérgio Cunha. Não precisa nem vir aqui porque eu sou aluno dele. Então... Aí, meu pai era zelador nessa época, no edifício Guaibê. Para você ter uma ideia, o PIB do edifício Guaibê, o PIB lá, era maior do que o do Uruguai inteiro. Nossa, imagina. Na época. Então, você vê que o Guarujá era bem frequentado. Com certeza. As pessoas não têm essa ideia hoje. Não tem. Mas lá nós tínhamos, assim, os seguros Volkswagen, o diretor-presidente era de lá. A Eugene Gênios, os proprietários eram de lá. Uhum. Família Chap, da Construção Civil de São Paulo, que hoje, inclusive, o Paulo Chap, que foi meu amigo de adolescência, é o superintendente do Sírio-Libanês. Olha só. Então, essas pessoas ficaram inconformadas com a minha situação. Entendi. E resolveram conversar em São Paulo com um médico que havia acabado de chegar dos Estados Unidos, Johnny Elal, o nome dele, e contaram todo o caso e falaram, vamos mandar o Henrique para lá. Mas só que o Sérgio Cunha, que era o médico, falou, Henrique, você vai para lá, tudo bem, mas você vai escutar em inglês o que você já escutou em português, que não tem o que fazer. Olha só. Gilson, o que acontece? Depois fizemos aqui uma espécie de vaquinha, porque em 1984 os recursos eram poucos para todo mundo. Para todo mundo. Foi uma fase muito difícil, né? Estados Unidos muito caro, tudo muito caro. O que acontece? Como nós éramos uma família muito popular, de muitos amigos, meu pai quase 50 anos já de Guarujá na época, as pessoas começaram a se mobilizar para nos ajudar até economicamente. Então, algumas pessoas ofereceram $500, outras emprestaram $500, $1.000, e a gente conseguiu juntar o dinheiro necessário para poder ir para os Estados Unidos. E chegando lá, eu passei por 12 médicos e era realmente, a opinião deles era... Você passou por 12 médicos? 12 médicos. Nossa. No melhor hospital de oftalmologia dos Estados Unidos, na época, que chama Bascom Palmer, que ainda hoje é considerado um dos melhores hospitais do mundo. Nossa. Referência. Fica na Flórida, em Miami. Aí, passei por 12 médicos e... Só que eu fui indicado para um médico, o nome dele é Mark Blumenkranz. E ele convidava os outros médicos para ver meu caso, para opinar sobre o meu problema. Todos os médicos que ele convidou foram unânimes em dizer, não tenho o que fazer. Ele vendo a minha situação, um jovem de 22 anos e tal, ele falou, Henrique, eu vou fazer o seguinte, eu quero te fazer uma proposta. Eu te opero, eu não vou te cobrar um centavo. Ele falou, você só tem que acertar as contas com o hospital, a questão da sua estadia, a sala de cirurgia e tal. A minha mão de obra, você não se preocupe. Só que as suas chances são de 1% a 3%. Você quer arriscar? Você quer arriscar? E ele falou, se der certo, eu não sei de que forma você virá enxergar. Vamos resumir? Ele me operou. Uma semana depois eu estava andando sozinho no corredor. Os médicos não acreditavam, todo mundo achava que era milagre. E de fato foi. Só que Deus usou a mão desse cara para fazer o milagre. Lógico. E eu cheguei no Guarujá 30 dias depois, cheguei a dirigir ainda carro, Gilson. Para você ter uma ideia de como foi essa... Foi em 84 que você foi para os Estados Unidos? Isso foi em 84. Você ficou lá quanto tempo? Nesse período eu fiquei 40 dias, aí vim para cá. Tive, depois de 6 meses, uma infiltração, que não foi um descolamento de retina, mas foi uma infiltração na cirurgia feita por esse médico. Tive que voltar para lá e fazer uma nova cirurgia. Caramba! E... consegui de novo recuperar a visão, já não tão boa como da primeira vez. Porque toda vez que você mexe no seu olho, é sempre para pior, nunca para melhor. A não ser que, naquele caso que eu estava zerado e consegui voltar a enxergar. Entendi. Mas como a retina é um tecido nervoso, cada lugar que você danifica, encosta o bisturi ou o laser, não enxerga mais ali. Você mata a célula. Né? Bem, e aí foram várias cirurgias que eu fiz daí para frente, voltei para o Brasil 2 anos depois.
Em 86 eu voltei para cá. Fiquei aqui no Guarujá pensando o que eu ia fazer da vida, que eu tinha uma estamparia. Eu fazia camisetas. Tá. E na época eram só 2 estamparias que tinham no Guarujá. Tinha a Stamp Center, que era da família Ciccone, ficava ali dentro da Hilo Luiz Center. Carlos Ciccone, do Luiz Carlos, do Alexandre. O Edu, que trabalha na prefeitura, o Edson Trigueiro Duarte, trabalhava para eles também, era estampador lá. E eu tinha a minha estamparia, antes de ter o problema da visão. Quando eu voltei com esse dos Estados Unidos 2 anos depois, eu vendi a minha... antes de ter ido, eu tinha feito uma sociedade, eu vendi parte da minha estamparia para o meu irmão e para o Carlito. Sei. Você conhece também? Conheço, Carlito, conheço. Aí os dois ficaram meus sócios. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu vendi minha parte para eles e entrei para o ramo de turismo, que eu achei que eu me daria melhor. E montei uma agência de turismo que nós chegamos a ter 4 lojas na Baixada Santista, foi a maior rede de agências de turismo. Bacana, como é que era o nome? Costeira Turismo. Ficava em frente ao Rotary, na esquina do Rotary ali. Ficava ao lado do escritório do Dr. Rubens Carvalho. Sim. Né? E aí você foi mudando de ramo, né? Aí você... Sim, aí, nesse final já da costeira, que foi em 97, 98, eu fui para os Estados Unidos de novo, porque minha visão estava bem fraquinha, e eu fiz um transplante de córnea. E aí eu decidi ficar por lá para cuidar da visão especificamente, e nessa época eu estava casado com 2 filhos pequenos, uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano. E aí nós ficamos lá durante 13 anos. 13 anos? 13 anos, até eu voltar para cá em 2011, que aí é outra novela. Aí você ficou definitivo aqui, né? Fiquei porque eu não consegui voltar para os Estados Unidos. Se não teria voltado, né? Gilson, provavelmente eu estaria lá, né? Porque meu visto era sempre de turista. Só que em 2001, quando caíram as torres, o atentado nas Torres Gêmeas, começou a ficar mais difícil de entrar e sair dos Estados Unidos da forma como eu fazia. Eu pegava vistos de 2 anos no aeroporto, que era muito raro. Normalmente as pessoas pegam até 6 meses. Eu pegava de 1 ano e pedia extensão para mais 1 ano depois, quando vencia o primeiro ano. Quando começou a ficar mais difícil, as restrições aumentando, eu achei melhor entrar lá nos Estados Unidos com um pedido de visto humanitário, né? O Green Card humanitário. Só que eu não consegui. Só que aí eu acabei ficando irregular. E nessa de ficar tentando regularizar a minha permanência lá nos Estados Unidos, eu acabei ficando 6 anos lá sem poder ter ficado. Quando eu voltei para o Brasil para pegar o visto novamente, eles descobriram e me negaram por 10 anos o visto. E esse prazo dos 10 anos termina agora, dia 17, porque essa notícia eu peguei no dia que eu fiz 50 anos exatamente, dentro do consulado americano, presentaço. Então agora, depois, a partir do dia 18, você já pode voltar lá, Márcio. Dia 18 eu já estou livre, dia 18, já tiro a corrente do pé, e por isso que eu fiz o Guarujazando, para coincidir o lançamento dele no dia que eu faço 60 anos, porque é todo um evento. Legal. É a minha festa de aniversário, é o lançamento do livro, Muito bom, e tem todo um evento cultural dentro desse evento, para contar um pouco dessa história que eu estou te contando aqui agora. Gostei. O que eu quis perguntar, para entender um pouquinho mais, as pessoas que estão em casa também acompanhando, estão em casa acompanhando o Forró Baldaia acompanhando, saber um pouquinho da sua história e da sua vida, né? Eu vou trazer um vídeo agora e na volta nós vamos falar aqui desse livro, na qual foi o motivo pelo qual o Henrique Dias esteve aqui. Já fez matéria também para a Guarujá TV, aí, no Jornal da Guarujá TV, enfim, com o nosso amigo Fernando Santos, também está passando um problema sério de visão também, né? E o Henrique Dias está lançando Guarujazando, tá bom? Histórias, contos, crônicas e causas e mais, no 6.0. Olha só, gosto de conversar com o mar quando a cidade se cala, na madrugada o quebrar das ondas despertam os segredos. Adormecido no tempo, alegrias, tristezas, amores, coisas de prazer e coisas de lamento. Gosto de conversar com o mar quando a cidade se cala. É no silêncio das noites que existe esse momento. Quem é do mar sabe, conhece o seu movimento. Avança, recua, resolve, revolta, devolve, renova. O quebrar das ondas chama a vida que vai e volta no tempo. E assim fui Guarujazando. Maravilha, hein? Gostei na contraparte. Legalzinho, aqui, ó. Né? Guarujazando, Henrique Dias, tá bom? Tá aqui. Então ele vai contar a história desse lançamento e vamos ver aqui um pouquinho causos, contos, histórias, meu amigo, desse bate-papo gostoso aqui. Muito bem. Henrique, antes da gente falar do livro aqui, você tem mais outros 5 livros, esse é o 6º, eu queria que você falasse o seguinte,
Você chegou com 4 anos de idade, foi isso, no Guarujá? Isso. Cresceu aqui, lógico, tirando o tempo que você teve fora do Guarujá, você morou nos Estados Unidos, mas qual a época que você viveu, que você sentiu, que você curtiu? Qual a época que você tem mais saudades do Guarujá? Em que ano, que época que foi? Que década? Eu tenho assim, a década de 70 para mim foi sensacional. Foi uma década que eu vivi intensamente, de 71 a 80. São coisas que muito disso está aí no livro, Gilson, porque marca para sempre a vida de uma pessoa, né? Então, para mim foi uma época que eu tive múltiplas atividades, tanto na questão da escola, que eu sempre fui aluno de escola pública. Você estudou onde? Eu comecei estudando no Raquel, só 6 meses, o primeiro ano primário. Aí eu fui transferido para o grupo escolar, onde eu concluí o primário. Depois voltei para o Raquel até terminar o colegial. E hoje você também se formou em História, né? Me formei em História. Você é arquiteto, não é isso? Eu fiz arquitetura, né, de formação. Sou técnico em projetos de arquitetura também, de formação. Tenho diploma. A arquitetura ficou inconcluída, né, a faculdade em virtude da perda da visão. Mas não impediu de o conhecimento eu mantive, né? O conhecimento que eu adquiri na faculdade foi suficiente para eu ter esse entendimento sobre urbanismo e arquitetura. Bacana. E depois agora voltando em 2011 aqui para o Guarujá, em 2012 eu comecei a fazer faculdade de História e concluí ela agora em 2015. Bacana, hein? Muito bacana, hein? Parabéns. Ô Henrique, entrando por esse lado de arquitetura, já que você conhece, eu sempre o seguinte, a gente faz muita crítica que as administrações do Guarujá, em todas elas, principalmente as mais antigas, que o Guarujá, para mim, ele foi feito de uma forma sem planejamento. Aqueles grandes edifícios que nós temos na Mário Ribeiro, na Mário Soledad da Fonseca, aquela própria questão do calçadão da Praia da Enseada. Você me corrija se eu estiver errado, eu acho que é um absurdo você ter um calçadão daquele da Praia da Enseada, né, da Miguel Stefano, tão extenso, mas você só vai e não volta, né, uma mão única com aquele calçadão imenso que foi feito na época pelo ex-prefeito Maurici Mariano. Qualquer cidade de praia que você vai, onde tem espaço, a orla da praia é principal. Você tem 2 mãos, você tem acesso para ir votar. Então você pega um turista que não conhece a cidade, ele começa ali no começo da Miguel Stefano, ele vai até o canto do Tortuga. Se ele quiser voltar no Aquário, ele tem que vir pela Dom Pedro e voltar tudo de novo. Então é um absurdo. O calçadão imenso, não tem necessidade de um calçadão daquele, a praia mais extensa do Guarujá, infelizmente com aquele calçadão que não tinha necessidade de fazer um calçadão tão grande. E na própria Guarujá, por exemplo, você pega a Marisol Deodoro da Fonseca, na praia, os edifícios eles estão muito próximos da areia, se a gente analisar, né? Até então que ninguém imaginava que o mar está avançando. Mas aí depois não deixaram um recuo para Mário Ribeiro e assim vai. Então, está acontecendo no Guarujá, mais ou menos está acontecendo em Florianópolis, onde estão se construindo verdadeiros espigões lá, né, na Balneário Camboriú, não está tendo mais sol, sombra e tal. Você acha que poderia ter sido planejado de uma forma diferente ou o pool imobiliário que foi na década, ninguém pensava nisso, não tinha esse olhar diferenciado para essas coisas, Henrique? Não, existia sim, existiam as críticas na época também. Eu vou e fica à vontade aqui para você falar o que você quiser. Aqui você está numa tribuna livre. Sim, claro. Eu vou tentar fazer uma cronologia bem rápida para as pessoas entenderem. O Guarujá foi sim uma cidade planejada. Segundo as minhas pesquisas, a primeira do Brasil foi planejada em todos os sentidos urbanísticos. Certo. As quadras foram definidas, o transporte público, que era o trem, certo, com as estações no Itapema e na Pitangueiras, o fornecimento de luz com uma usina, foi montada uma usina, o fornecimento de água, foi feita uma represa para abastecer essa área urbanizada, que se limitava ao centro do Guarujá, porém, da Puglisi até a Rua Santos e da Rua da Praia até a Leomil. Certo. Esse era o projeto. Então, as mesmas ruas dessa época que foi feito esse projeto em 1891... 1891? Isso. Ele foi inaugurado em 93. Que coisa. 1 ano e meio depois, 2 anos depois, bem dizer, ele foi inaugurado.
Então ele tinha as ruas com 16 metros de largura, que depois... 1903. 1891. 1891 foi feito o projeto. Certo. Ele foi inaugurado já esse projeto, que era, o nome dele era Vila Balneária. Vila Balneária. Tanto é que tinha aquelas cabines de banho na praia. Isso, dessa época aí. É. Então isso foi em 1893, em setembro, tá? Isso faz 128 anos, agora completou em setembro, da inauguração. Do projeto já tem 130 anos. Uhum. Aí, não tinha no Brasil uma cidade que tinha ruas com 16 metros de largura, como era Puglisi, por exemplo, que chamava na época Avenida 1, certo? Aí, Gilson, eles fizeram as ruas da praia, a Mário Ribeiro, que era outro nome, que a Mário Ribeiro chamava Cunhambebe. Cunhambebe. Que inclusive, acho que nós estamos aqui no Jardim Cunhambebe. Jardim Cunhambebe, verdade. Cunhambebe foi um grande líder, Tupinambá, uma tribo poderosíssima que ficava aqui na região de Ubatuba, entre Ubatuba e Bertioga e entre Ubatuba e Rio de Janeiro. Uhum. E esse cara era o cacique deles. Era o Bambambam. Bambambam, o cara mandava. Aí, a Rua da Praia, que hoje chama-se Marechal Deodoro, chamava-se Alameda Hans Staden, que foi aquele navegante alemão, certo, que foi capturado pela tribo do Cunhambebe em 1547. Quando ele estava lá no Rabo do Dragão, onde é a balsa da Bertioga ali, ali tem um forte. Tem um forte, Ele tomava conta ele era o artilheiro daquele forte. E ele estava só acompanhado com um índio nativo, que era escravo dele. E os dois foram capturados. E ele não foi sacrificado por uma série de circunstâncias que eu não vou explicar aqui, mas eu recomendo muito a leitura desse livro. Minha Viagem ao Brasil. Muito bom. E fala bastante da nossa região aqui há mais de 400 anos, né? E a terceira rua, que hoje chama-se Leomil, já um dia também já foi denominada Alameda Anchieta. Porque o Anchieta, o Cunhambebe e o Hans Staden eram contemporâneos. Eles eram do mesmo período histórico. E eu tenho para mim que esses nomes foram dados por um membro da família Prado, dessa família muito rica, que era poderosíssima com o café, porque um deles era historiador. E ele era colecionador de obras de primeira edição. Isso já há mais de 100 anos. Caramba. Ele gostava de ter livros raros. Nossa. E com certeza ele tinha esse livro do Hans Staden, de primeira edição, e ele deve ter feito essa homenagem a esses três personagens, colocando os nomes nas ruas que nós hoje conhecemos como Marechal Deodoro, Mário Ribeiro e Leomil, né? E, então, o projeto já existia. Que são as mais antigas, né, do Guarujá, né? São as ruas mais antigas. Assim, o projeto já existia, as ruas urbanizadas é o projeto mais antigo do Brasil. Tá? Como eu te falei, foi a primeira cidade gente não sabe disso, planejada do Brasil. Só Como eu que te falei, depois... os caras pensaram em transporte público, iluminação, abastecimento de água, coleta de esgoto. E o que aconteceu depois que virou essa... Aí o que acontece? O projeto nunca contemplou que um dia iriam verticalizar aquelas propriedades. Entendi. Cada quadra ali do centro eram só 8 casas. 8 mansões. Ela tinha 20 metros frente para o mar e 40 de fundo. Certo. As que estavam na Mário Ribeiro tinham 20 de frente para Mário Ribeiro e 40 de fundo, totalizando 4 frente para a praia, 4 frente para Mário Ribeiro. Nem todas as quadras tinham as 8 casas. Entendi. Às vezes, a que tinha a mais chegou a ter 6 casas somente. Não foram ocupados totalmente. Quando, na década de 40, termina o jogo de azar no Brasil por proibição do decreto do ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. Que foi que acabou com... Em 1946. Era o auge do Guarujá naquela época. Era o auge. Era o top do top, era o Guarujá, o cassino. A elite paulistana e do mundo frequentava aqui. Nós temos registros de visitas do rei da Bélgica, por exemplo. Princesas da Inglaterra. Inclusive, Henrique, desculpa, não estou com marca. Pode chamar, não tem problema. Inclusive, Henrique, é verdade que o Jamidade trabalhou no Grande Hotel? O ex-prefeito Jamidade?
Parece que sim, eu não posso afirmar. Mas tem um comentário. Se ele não trabalhou, ele frequentou muito como criança mesmo. Disse que chegou a trabalhar. Porque ele é contemporâneo do meu pai. Eles tinham uma certa amizade, assim, do tempo antigo. E o Santos Dumont faleceu, se matou no Grande Hotel. Se matou em um dos quartos do Grande Hotel em 1932. Só queria aproveitar aqui para dizer que ele não se matou em virtude de ter assistido um combate aéreo que de fato aconteceu. Só que o combate aéreo aconteceu 2 meses após a morte do Santos Dumont. E tem alguns relatos que falam sobre isso. E como é que foi, então? Foi assim, ele estava num momento de depressão, ele já estava acompanhando a guerra entre os paulistas e o governo federal, né, de Getúlio Vargas. Então, São Paulo se levantou contra o governo federal, certo, que foi a Revolução Constitucionalista, que tem a história de 9 de julho, que é uma avenida em São Paulo importante. Então, isso tudo está entrelaçado historicamente, e ele estava muito desgostoso com a utilização do seu invento nos combates. Mas não existe uma prova de que ele tenha deixado um documento dizendo isso. Ele pode ter comentado com pessoas, mas não deixou registrado. E as pessoas, então, com o passar do tempo, começaram a inventar essa história que ele tinha visto um avião sendo derrubado por um cruzador. Soltando bombas, tudo isso, né? Exatamente, um cruzador chamado Rio Grande do Sul. Era um navio de guerra da Marinha que estava a serviço do governo federal. E esse navio estava em frente ao porto, impedindo a entrada e saída de navios sem que eles fossem registrados, para que não entrasse armamento no estado de São Paulo, para melhorar o poderio militar dos paulistas. E esses aviãozinhos iam lá bombardear esse navio de guerra. E aí um deles foi abatido. Só que isso ocorreu 2 meses após da morte do Santos Dumont. E aí, voltando para a questão das ruas, aí as quadras, aí o projeto foi feito, foi pensado, foi projetado, só que depois começa a surgir os arranha-céus. Foi pensado para casas. Para casas, não. Ninguém imaginaria que se tornaria. Nunca. A pessoa que fez aquele projeto jamais pensou que acontecesse a verticalização. Aí nós vamos ter que pensar que os primeiros prédios começaram em 1940. Né? O Guarujá transformou-se em autonomia política em 1934. Certo. Portanto, no entanto... Foi quando ela se desprendeu de Santos, 1934? Não, já de Santos, nós temos são 2 situações. Em 26, a gente já era uma prefeitura sanitária, semi-independente. Em 34, a gente consegue a autonomia em relação a Santos, mas continuamos dependendo do governo, do governo do estado. Ele mandava o prefeito para cá. Entendi. O prefeito era nomeado pelo governador. Certo. O nosso primeiro prefeito foi eleito em 47. É verdade, tivemos uma prefeita mulher também, né? Tivemos a Condessa. A Condessa. Nossa, agora fugiu. Não tem problema, mas foi para a pessoa entender que foi antes da Crespi, Renata Crespi. É só procurar no livro de história. Ela ficou apenas 2 meses, justamente quando o jogo foi proibido. Então, Gil, só para fechar esse lance dos prédios. Os prédios começaram a ser construídos antes de nós termos prefeito e Câmara Municipal. Tá. Entendi. Então, a autorização para que já houvesse a verticalização não foi de um filho da nossa terra. Não foi de pessoas guarujaenses que autorizaram. Entendi. No entanto, o que se vê a posteriori é que foram permitindo que esses prédios passassem de 9 pisos, ou 9 pavimentos, para 12, 15, sempre assim. 12, 9, 12, 15, 18 e 21. Qual o mais antigo, mais alto já? Nós temos o Jequitibá, ali em frente à praia, entre a Brasil e a Santos, 25 andares. 25 andares. E aí foi permitido... E aí você vê a sombra dele bonitinha, indo quase até a beira da água. Entendi. E aí você vê o pessoal na praia, assim... vai mudando a cadeira. Entre os prédios fica a frestinha de sol. Entendi. E o pessoalzinho fica 10 minutos, levanta, parece lagartixa que vai. Entendi. Então a história é por aí, né, Henrique? Então, nós
tivemos assim pessoas que tiveram a caneta na mão no Guarujá. Então, e aí, mas o boom imobiliário do Guarujá foi nos anos 70, década de 70? Foi. Finalzinho de 60 para 70. Foi quando abriu a Piaçaguera. Aí, meu filho, foi a estouro da boiada. Aí falando do português nordestinês, aí desembestou. Foi a estouro da boiada, porque começou a pipocar prédio na Enseada como louco, né? E a Pitangueiras, então, construíam prédios em terrenos de 10 por 30. Pô. Absurdo, né? Não Foi dá, aí que né? começou a vir os nordestinos para cá para trabalhar, né? Tanto é que Guarujá hoje é considerada a cidade da Baixada Santista que tem o maior número de zeladores paraibanos. Né? Eu acho que é a capital nordestina, fora do Nordeste, proporcionalmente, né? Porque tem muito mais nordestinos em São Paulo do que no Guarujá. Mas proporcionalmente é Guarujá. Mas proporcionalmente, já dizem alguns que chega a 50% de nordestinos e descendentes. Né? Tá certo. Muito bem. Ô Henrique, e aí o primeiro livro? Fala agora rapidinho dos 5 primeiros livros, o título, se você lembra, se foi tudo Guarujá. Claro. E aí para depois a gente falar do sexto aqui, que vai ser lançado. Então, a história dos meus livros, que já era antiga, eu sempre quis escrever um livro sobre do momento da perda da visão nos anos 80. Esse projeto foi sendo jogado para frente, até que uma vez eu estava já morando em Miami, e eu participava de programas de rádio lá sobre futebol. Ah, que legal. Porque eu falava muito bem espanhol e inglês, e o pessoal me convidava para falar sobre futebol brasileiro. E eu comecei a juntar material, Gilson, sobre a seleção brasileira, nos confrontos com a Argentina e o Uruguai. Eu vi que eu tinha um material suficiente para fazer a história de todos os confrontos Brasil e Argentina, que era a minha briga com os radialistas argentinos. Entendi. A gente ficava duelando lá no programa. E eu, para derrubá-los no debate, eu pegava as informações e falava, não, ó, no ano tal o Brasil ganhou de tanto, tal. E aí ficava... Entendi. Quando eu vi, eu tinha escrevi um livro chamado 100 anos de rivalidade, que foi... O primeiro jogo Brasil e Argentina foi em 1908. E eu lancei esse livro em 2008. Legal. Comemorando o centenário do primeiro jogo. Aí foi o primeiro livro que você... Primeiro livro. 2 meses depois eu lancei o Fidel com a dele e eu com a minha, que é contando essa minha trajetória dos anos 80. Certo. Para mim, é o livro que mais me dá satisfação como escritor, que as pessoas que leram falam muito bem dele. Esse é o segundo, né? Qual que é o título? O segundo. Fidel com a dele e eu com a minha. Fidel é o Fidel Castro. Tá, Fidel com a dele e eu com a minha. Tá, legal. Porque a revolução do Fidel, que ele fazia lá em Cuba, e a minha revolução na minha vida, né? Que minha vida revolucionou. Mudou da água pro vinho. Por isso que é o Fidel com a dele e eu com a minha. E aí o terceiro você lançou quando? O terceiro eu lancei ao término da faculdade agora. Eu já tinha começado a escrevê-lo em 2010, ainda enxergando. E ele estava pela metade. Quando eu terminei a faculdade de História, eu completei ele, ele chama Politizando, que é política para jovem. Então eu mostro para os jovens como eles devem se comportar no mundo da política, porque não dá para evitar a política. Ou você... evitar a política é como você ir a um restaurante e o garçom servir o prato, a comida que ele quiser. Você não tem o direito de escolha, né? Agora, você tem que chegar e falar, não, eu quero tal comida. E na política é a mesma coisa. Você tem que aprender um pouquinho para poder começar a escolher melhor as coisas. Tá certo. Então, esse é um manualzinho, é um livro pequeno, tem 200 páginas, mas o formato dele é feito para jovem, é uma leitura dinâmica, muito interessante também. Legal. Aí o quarto livro é o 100 anos de rivalidade de novo, com mais 10 anos de atualização. Então Bacana. Ele chama 100 mais 10. 100 mais 10. Esse foi em que ano? Esse lançamos agora em 2019. Tá. E aí o quinto livro é a história do Guarujá, da fase urbana, que é essa fase que eu te contei, que de 1891 para frente. Então, esse livro tem 350 páginas, tem 27 capítulos. Bacana. Conta a história do trenzinho que ia do Itapema para o centro. Daqui da Estação das Barcas até o centro, né? Até o centro. Passava a Santos Dumont hoje toda urbanizada. Naquele tempo era só a banana, dos dois lados. Eu tenho esse vídeo, inclusive. Legal. E aí esse aqui, vem o sexto agora, que você vai dia 17 completar 60 anos de idade, nos anos 6.0. Exatamente. O Guarujá. Esse aqui vai ter volume 2, é isso que você falou? Cara, não, esse daí eu acho que vai ter mais. Vai ter mais? É o seguinte, é uma tiragem comemorativa de 200 exemplares. Foi decidido muito às pressas. Esse livro foi escrito em pouco mais de 3 meses. Nossa.
eu tive assim, um trabalho muito grande, porque ele estava praticamente sem quase nenhuma história eu tinha colocado no papel. Eu tinha na minha cabeça, mas não tinha colocado no papel ainda. Então foi o trabalho de escrever e de fazer a revisão tudo ao mesmo tempo. Eu espero que as pessoas entendam isso, porque às vezes eu esqueci o nome de alguém, porque são turma da natação, turma do futebol, turma da faculdade, turma da capoeira. Então alguém ficou para trás, né? E legal. Eu acho que... São quantos capítulos? São 32 capítulos. 32 capítulos, né? Aí tem contos, crônicas, tem poemas, que eu dou uma arriscada também nos poemas. Não é muito a minha praia, mas eu gosto. Às vezes baixa aquela inspiração, né? Legal. E o teu irmão, a família toda acompanha, lê os livros? Tudo, lê. Sempre estão apoiando. A minha família hoje, Gilson, está praticamente toda nos Estados Unidos. Ah, é? O meu pai, que era da terra aqui, já estava com 70 anos de Guarujá, acabou falecendo em Miami há 4 anos, né? Mas minha mãe está lá, minhas irmãs, minha sobrinha, meus filhos estão lá ainda. E eu estou aqui representando a família Dias com o Marcos Dias aí. Legal. Os filhos do Marcos, né? Muito bom. O Igor, para quem eu mando um abraço, o Igor, o Júlio e o Felipe. Legal. Henrique, vai ser dia 17 agora? Dia 17. É um evento fechado. Legal. Né? Um evento, eu convidei muitas Você pessoas. Faz 6.0, dia 17 de novembro. 6.0. E é um evento fechado porque nós temos que respeitar as novas normas sanitárias. E os outros livros, onde é que as pessoas encontram? Olha, isso tudo nós temos à venda na nossa livraria virtual e digital, tanto no Facebook, tá? É só entrar no www.edbooks, books é BOOKS.net. Eu vou repetir, www.edbooks.net. Vai cair lá no Facebook e lá tem todas as informações sobre os livros, todos esses livros que eu falei agora. E tenho também na estante virtual. Quem quiser me procurar na estante virtual, lá tem como comprar os livros também. É só digitar Henrique Guarujá, vai aparecer, com certeza. Muito bem. E aqui, ó, Fábio, coloca na tela para mim, eu estou aqui na página do Henrique Dias, no Facebook, ó. Você entra aqui no Henrique Dias, ó, no Facebook, você acha ele também aqui, tem tudo aqui, né? A história dele aqui dos livros, né, Henrique? Tá tudo aqui, né? E é Henrique com E, né? É Henrique com E, exatamente, né, com H. Tem a matéria que ele fez aqui com o Fernando Santos, ó. Tá aqui a matéria. Ficou aqui, muito legal essa entrevista também, viu, aqui, ó. E tem os amigos, tem tudo muito legal. Tá aqui a página do Facebook do nosso querido amigo Henrique Dias. Então tá bom. E aí entrou aí, consegue, também tem um contato dele aqui, a gente vai passar para a gente estar, para quem queira adquirir todos os livros, que é muito bacana, né? Está disponibilizado na Biblioteca Municipal os outros exemplares? Não, ainda não. Ainda não, só os 2 primeiros. Tá. Se eu não me engano, o 100 anos de validade está lá e o Fidel. Os outros ainda não. Tá bom. Antes da gente encerrar, nosso bate-papo gostoso. Vai ter a parte 2 também do Henrique Dias depois aqui no Forró Baldaia, porque passou muito rápido. Vai ser um muita prazer. coisa para a gente falar, né? Eu quero dar esse recadinho aqui. Eu escolhi aqui a página 145, O Jacaré. Achei interessante, queria que ele comentasse sobre essa parte aqui, né? Eu lembrei da padaria. Que padaria, rapaz? Você lembra, né? Padaria tinha uma torta de maçã e um coração que não acho mais lugar nenhum. Não acho mais lugar nenhum, né? Você lembra do Jacaré, né? Aqui. Paróquia Nossa Senhora das Graças realiza programação festiva para celebrar a padroeira. Põe na tela para mim, Fábio. Paróquia Nossa Senhora das Graças realiza programação festiva para celebrar a padroeira. Tá bom, gente? Festejo conta com a novena, quermesse, romaria, carreata, missa campal. Durante todos os finais de semana haverá quermesse na igreja, tá bom? Na rua Padre Anchieta, 107, Vila Alice. Durante todos os finais de semana haverá quermesse na igreja a partir das 8h30, neste sábado, dia 13 às 20 horas, das 13 às 23 horas, os fiéis seguem a romaria para o Santuário Nacional de Aparecida do Norte. Então tá aqui a programação completa para você acompanhar aqui na Paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui na rua Padre Anchieta, aqui em Vicente de Carvalho, que é a matriz aqui, tá bom? Então, tá aí no site da Prefeitura Municipal de Guarujá. Muito bem. Marcos, a gente começou falando, Henrique, a gente começou falando de tanto assunto aqui, cara, que não deu nem para falar, mas você vai vir para divulgar o lançamento do livro, né? Que é uma tiragem especial de 200 exemplares, e com certeza depois as pessoas vão adquirir aí de alguma outra forma, porque não vai dar para quem queira, né? Vai ser pouco, né? Vai precisar da segunda edição. Página 145, nós temos aí 5 minutinhos, tá? O Jacaré, a padaria e o restaurante Monte Carlo, ficaram na Avenida Leomil, ao lado do edifício Icaraí, em frente à antiga estação do trem, que na época dos fatos abrigava o ponto final da aviação Guarujá. Cri-cri.
Fala do Criquim. Padaria. O que você lembra da padaria, hein? Cara, que padaria maravilhosa. Ainda chegava no final de semana feriado, era uma loucura, né? Praticamente funcionava 24 horas. Eu falo até hoje eu tenho na memória, na lembrança, um gostinho. Eu nunca comi uma torta de maçã e um coração tão gostoso igual aquele lá. Mas antes de falar dessa padaria aqui, tem também as Marias, a famosa Maria Ribeiro também. Que teve, que foi, já foi um pouco mais para frente, né? Que ficou durante muito tempo, quando hoje está a Drogaria São Paulo, né? Mas o jacaré. Por que chama o jacaré essa página aqui, 145? Então, esse aí é o garçom. Né? O garçom era um senhor. Grande jacaré. Agradabilíssimo. Parecia um vozinho, né? Magrinho, branco, calvo, ele puxava o cabelo daqui da orelha para cá, tinha um humor espetacular. Diferente do Paulinho lá do coisa, né? O Paulinho do Zé Careca? Do Zé Careca. Então, 40 anos de restaurante também. Também. Nossa, a gente foi criado tudo junto ali, né? O pessoal do Cardoso lá do Terraço. É verdade. Nossa, todo aquele pedacinho ali, legal. Só lembrança. O Toninho da Mar Azul. Mar Azul também. Tomar aquela pinha e pioca que ele trazia, lembra? É verdade. E aí você chamou do jacaré, em homenagem a ele, né? Fiz porque eu... E que lembrança boa você tem da padaria? É ele e o que mais? Das comidas, das guloseimas? As comidas, né, os doces. E era um lugar muito agradável e ali tinha um encontro de gerações. Ali tinha o Senadinho. O Senadinho... E depois de muitos anos passou para Paulista, né? Isso. O Senadinho... Hoje é no Posto Piranga. Era frequentado pelo seu Toninho Maria, pelo Castro, que era oficial de justiça, que depois se tornou vereador, pelo GG, o saudoso GG, né? Pelo seu Álvaro Pintão, ex-funcionário, colega do meu pai no Grande Hotel e no Cassino. O Rato era pequenininho nessa época? O Rato é mais velho que eu, né? Mas aí, olha lá. Comeu muito bom ciro do Marrakech. Com certeza. E é uma época boa, né, rapaz? Tudo ali era gostoso, né? Nós tínhamos, assim, uma tranquilidade de viver no centro do Guarujá. Andávamos de ponta a ponta, tranquilo, qualquer hora do dia ou da noite. De vez em quando pagava uma pinguinha pro Serrinho e pro Pelé. É verdade. Lembra que ali ficava no ponto de táxi com o seu Salim? O Branca já estava por ali também. Branca é um dos taxistas mais antigos do Tá lá Guarujá, ainda, né? tá chegando nos 90 anos o verdade. Branca. Inclusive tá o Rodrigão da Parada também. Que Rodrigão, sempre encontra comigo lá também. O Rodrigão tá daqui a pouco, a gente gravou o programa dele. Pô, tem uns capítulos muito legais, Ruínas e o Velho Guardião, né? Muito, eu tô vendo que é um livro muito fácil de ler, muito gostoso, né, rapaz? Você aborda aqui, por isso que eu digo, vai ter vários, vai ter que fazer mais capítulos, viu, Henrique? Essa primeira tiragem, eu acho que ela já está bem comprometida, porque nós fizemos um pré-lançamento no Face e muitas pessoas já compraram, né? Conselho de Cultura, muito legal. Essa aí é a fase que eu vim para cá, agora nos últimos 10 anos, eu presidi o Conselho de Cultura. Pitangueiras. Né? O MVC tem uma parte também que eu achei interessante, não estou achando aqui agora, eu queria que você comentasse, que foi a época dos Balinhos, né? Que era como é que chama o capítulo? Do BR ao John. Do BR ao John, que é do BR White, todo mundo sabe aquelas músicas lentas. Dançasse muito ali no Vila Souza e companhia, né? E aí tinha Domingueira, né? Nós íamos na Domingueira do Vila Souza. Já na porta, não deixava ninguém entrar de casa, porque não tinha dinheiro, era complicado, né, mano? O seu Quincas liberava lá pra gente. Liberava. Olha, Henrique, cara, satisfação imensa. Ele conhecia, né? Mas sabia da sua história, mas tive essa oportunidade de bater um papo com você. Sucesso na sua trajetória de vida. Que você tenha muitos 6.0 pela frente aí para contar na história do Guarujá. Parabéns, porque são poucas pessoas que têm esse olhar diferenciado. O Rato também está para vir aqui contar um pouco do acervo da história, que é muito bacana, né? E hoje é mais fácil, né? Porque com a adendo da internet, essa velocidade muito grande das redes sociais, das mídias sociais. E também, com certeza, isso aqui vai estar nos e-books da vida também para as pessoas, né? Com certeza. Né? Eu já tenho 3 livros no e-book da Amazon, né? Da Amazon. Muito provavelmente bacana. Esse aí será o quarto. Legal. Muito obrigado, agradeço a quem você quiser. Momento Xuxa, mande abraço, beijo para quem você quiser. Fica à vontade. E conte sempre com essa bancada do Forró Bodó para você falar o que você quiser. É isso aqui que eu quero agradecer. Se você quiser vir um dia aqui para a gente dar uns arroz nos políticos, também está liberado, viu? Não, adoro, viu? Adoro. Então, pô, vamos falar sobre isso depois. Eu pesquiso a história, então eu sei coisas que as pessoas acabam esquecendo, né? Obrigado, referências históricas. Eu só tenho a agradecer a você pelo espaço. Para fortalecer mais ainda esse laço de amizade que a gente tem de se conhecer de vista, né? Mas não pessoalmente. Eu sei que a partir de agora a gente vai ter um contato maior, porque você é uma pessoa agradável também, da minha época. Valeu. Muito bem, gente. Bateu um papo aqui maravilhoso com Henrique Dias, escritor, poeta, jornalista, tradutor, professor. O currículo desse cabo, rapaz, não é fraco não. Se eu for ficar falando do currículo dele aqui, é brincadeira, né? E que está aí lançando, né,
Henrique Dias Guarujazando, 6.0, Histórias, Contos, Crônicas e Causas, tá bom? Ele vai voltar mais vezes aqui. Eu vou fazer a entrevista parte 2. Depois do lançamento vai marcar pra gente falar aqui a parte 2 aqui. Aí a gente vai falar dos capítulos do livro, tá bom, Henrique? Tá certo. Você já contou sua história de vida, então eu vou contar dos capítulos do livro. Combinado? Fechou. Gente, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, continue a programação da TV Guarujá, canal 11 da NET, também pela Guaru TV, depois fica na página do Forró Baldaia e Companhia, também vai estar essa entrevista na página do Henrique aí, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã, tchau! Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São 9 estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. São 9 Estados Unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. Apoio Cultural, Livraria Edebooks Guarujá. Já está à venda o livro A História de Guarujá.